Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer do zero uma modelagem totalmente no CorelDRAW de um porta-vinho. Esse porta-vinho chegou hoje para mim fazer a modelagem, então essa peça já veio assim para mim montada, ok? Ele tem uma alcinha com botão de pressão que ela fecha a boca do porta-vinho, certo? Ele é totalmente de couro, né? Aqui ele tem um colarinho na lateral que ela casa na mesma altura dessa sombra, né, da parte da frente e costas. A parte do fundo, ela é bem durinha, né, para que pare de em pé na mesa. E ele veio com defeitinho, que ele tá tendo um acúmulo de material, né, na hora de costurar. Isso a gente vai corrigir na nossa modelagem, ok? Se vocês gostarem, eu peço que vocês compartilhem, comentem, pode tirar as dúvidas de vocês aqui, eu vou responder a todos. Ativem o sininho, dê o like ali para que vocês possam ficar acompanhando os próximos e assim também ajude o canal e eu posso fazer mais conteúdos desse tipo e a gente compartilhar aí conhecimento, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador. Pessoal, como eu já falei, vamos hoje trabalhar com um porta-vinho, ok? Eu já peguei as medidas dele com a fita métrica, então o fundo dele, que seria todo o quadrado, ele tem 11 por 11, tá? Centímetros. A altura da frente aqui, né, dessa parte que tem a alcinha de mão, onde alguns falam que é o pega, né? Ele tem 40 centímetros, a altura na lateral, que é essa pecinha aqui na lateral, que é o fole que a gente chama, tem 32 centímetros. E a largura, automaticamente ela vai ter 11, até por causa do fundo, ok? Então esse aqui é o desenho base, eu sempre nas minhas modelagens eu faço o desenho base. Eu desenho toda a peça de uma forma que eu pudesse planificar ela, né? Destacar as peças através de um CAD ou manualmente mesmo, se fosse o caso eu podia imprimir e destacar manualmente. Mas então vamos lá, eu vou fazer esse desenho base do início com vocês. Se a gente sabe que o fundo tem 11 centímetros por 11, então a gente começa por ele, né? 110 milímetros, ou seja, aqui vamos ter os 11 centímetros. Eu sempre faço linha de eixo, tá? Então eu peguei, copiei, né, o próprio fundo, trouxe ele, arrastei ele aqui até o centro e achei o meio. Eu pego uma linha, traço ela aqui, jogo ela mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Isso serve muito para depois, quando a gente querer mexer no modelo e querer, enfim, fazer algum tipo de alteração, ou mesmo desse próprio modelo, criar um outro modelo. Então, tu ter todas o meio te facilita, né? Se tu precisa botar alguma coisa aqui no meio, mais para cima, ou enfim. O eixo ele sempre vai te ajudar. Nunca é demais, quando for fazer uma modelagem, ter um eixo. Aqui eu dou um mais, né? Copio o eixo, boto ele em 90 graus, clico, seguro o Ctrl e trago ele até o centro. Então agora aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, tá? Então a gente já tem o fundo desenhado. Seguindo então, pessoal, aqui eu lembra que no vídeo ali eu comentei com vocês que ela deu umas rugas no fundo, né? Esse cantinho é o que vai eliminar essas rugas, tá? Então tu imagina que aqui é a costura lateral dela, né? Vai ser costurado lateral e essa sobrinha aqui é o que vai abrir para ela finalizar para os lados, tá? Depois, quando eu montar a peça, vocês vão entender melhor. Mas então, seguindo, eu deixei aqui, ó, 4 milímetros é a distância, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz esse desenho aqui, tá? Eu dou um mais, pego aqui embaixo, jogo para cima
e vou botar 4 para cada lado de novo, mas eu posso vir aqui na largura, que está 110 milímetros, e botar 118. Automaticamente eu já tenho, né, 4 de cada lado. Agora, a altura dela tem 40, né? Eu faço esses quadradinhos para a gente conferir o comprimento. Então, eu pego esse próprio o último quadrado que a gente fez ali e coloco na altura aqui 400, ou seja, que vai dar os 40 milímetros, né? Aí, ó, maravilha. Seguindo, pessoal, a gente vai fazer a curva dela. Eu seleciono esse quadrado, eu venho aqui na ferramenta de forma, clico, eu seguro o Ctrl, clico no quadradinho que eu quero fazer a curva, ó, pode ver que só ele ficou preto, os outros estão branco, clico nesse aqui também, tá? Ó. Então, apertando a flechinha para cima, não o Ctrl, desculpa, tá? A gente seleciona aonde a gente quer fazer curva. Vocês podem notar que aqui não ficou pretinho, só ficou pretinho esses dois ali. Então, eu posso vir e em algum ponto dele arrastando até onde eu quero, ó. Ele vai só mexer esses dois, lá embaixo não está mexendo. Ok? Solto. Pronto. Agora, a gente dá um Ctrl Q, tá? Vem aqui de novo em ferramentas. Eu seleciono onde eu vou desgrudar ela, onde eu vou soltar ela, ó. Vai ser essas duas, então eu não selecionei lá em cima, só selecionei aqui. Eu venho aqui em separar curvas, clico e aí eu dou um Ctrl K. Ok? Então agora eu posso tirar essa peça fora. Olha que legal. Certo, pessoal? Essa mesma pecinha eu já aproveito, essa linha que eu tirei, já faço o canto aqui, ó. Essa aqui eu posso tirar fora agora. Dou um mais, clico aqui no cantinho, seguro o Ctrl e arrasto até o outro lado. Ok? Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou soltar as curvas dela, então eu dou um Ctrl Q, venho aqui em ferramentas de forma, agora eu seleciono todas elas, venho aqui em separar curvas e dou um Ctrl K. Legal. Agora eu posso pegar essa linha separada, eu seguro o Ctrl, seleciono essa, né? Aperto a flechinha para cima e encaixo ali, ó. Beleza? Seguindo, a gente vai fazer o fole dela agora, tá? O fole dela tinha 32, a gente falou. Vamos confirmar aqui. Ó, exatamente 32 lá em cima, que é os 320. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Eu coloco ela na mesma altura aqui, né, do meu fundo. Arrasto para o lado aqui. Certo? Ele ficou com 118 de largura, então o corpo da frente. Então a mesma coisa a gente vai fazer com o fole, certo? 118 de altura, de largura. Aqui a gente pode fazer de outra forma esse canto, tá? Eu vou estar ensinando para vocês agora. A gente pega, porque eu tenho que fazer esse mesmo canto para cá. Então a gente pega e vamos separar
as curvas também. Mesma coisa, Ctrl Q. A gente seleciona aqui a ferramenta de forma. Seleciona tudo. Vem aqui em separar curva e dá um Ctrl K. Joia. Agora, essa aqui a gente sobe. Ó, eu posso vir e botar aqui. Ela puxou na mesma altura. Ok. Aqui, vocês veem que o fundo ele está com 110 milímetros. E aqui ele está com 118 porque ele estava na mesma largura. A gente vai botar então 110 também. Ah, que legal. Essa linha, ela tem que ficar a mesma linha para o outro lado aqui. Então, o que eu faço que facilita? Eu pego ela, boto ela aqui, né? E agora eu só arrasto ela aqui. Pronto. Já temos dos dois lados igual. Aqui eu crio uma linha. Essa aqui eu dou um mais, já arrasto ela para cá. Venho com ela e já venho descendo aqui, ó. Pode ver que ela está procurando o ponto. Ó, cheguei no final, já ficou alinhadinha ali. Dou um mais aqui. Sempre que dá um mais, tu copia a peça e encaixa aqui. Ah, legal, olha aí. Aquele colarinho que eu comentei com vocês lá no vídeo é essa linha verde, tá? Ele tem uma altura de 20 milímetros. Então, a gente só faz um quadradinho, como se fosse uma régua, tá? Aqui na altura a gente seleciona 20, bota aqui na altura do fole e traça uma linha. Ok, essa linha eu sempre boto numa cor verde, vocês podem botar na cor que vocês acharem bacana aí. Beleza, nós estamos quase com a nossa base completinha. Essa pecinha aqui é aquela alcinha que ela enrola e fecha com botão, certo? A medida dela é 11,8 centímetros de altura, tá? Por 73 milímetros de largura. Então, o que dá para fazer aqui é direto fazer um quadrado, né? Onde que a gente vai então botar os 11,8 de altura e vamos botar os 73 milímetros de largura. Ok, tá aí, tá pronto as medidas. A gente pode pegar aqui no ponto médio, arrastar até chegar aqui no eixo, ó, o eixo já nos ajudando, ó. Então automaticamente está centralizadinho a nossa alcinha. Eu vou separar as linhas dela também, dando um Ctrl Q, ferramentas de forma, seleciono ela toda, venho aqui em separar curvas e dou um Ctrl K. Beleza. Tiro fora essa linha aqui para não ficar acúmulo de linha e ela já está na posição que vai ser costurada. Esse vazado aqui de 2 milímetros nessa peça, ele é para a gente colocar o botão. A gente precisa colocar o botãozinho de pressão, então a gente precisa deixar a marcação, tá? Essas medidas todas eu peguei com a fita métrica e fui medindo aqui, tá? Mas como já está pronto aqui, eu só vou ver a altura que foi usada. Ó, a gente usou 16 de altura. E a nossa largura, 36,5. Então, aqui eu já estou com a medida que eu preciso. Eu pego na média aqui, né? Ponto médio. E largo aqui no eixo, a importância do eixo, né? Pego uma linha, né? Ferramenta de linha de 2 pontos. Clico aqui nesse cantinho.
trago até aqui, muda a cor para amarelo e está feita a nossa medida. Para fazer o vazado, tá aqui, tá? Eu boto ela em qualquer lugar e vou nas medidas dela ali, boto 2 milímetros por 2 milímetros. Beleza, pode mudar a cor aqui, eu gosto de botar às vezes um vermelho. Coloco uma nessa ponta, dou um mais, seguro o Ctrl e arrasto para cá. Legal. E aqui a gente escreve vazado 2 milímetros. Isso é bem importante, esses comentários. Como ela vai dobrar e vai ter que encaixar no outro lado, eu seleciono toda essa parte. Não preciso botar de novo vazado aqui. Seleciono ela assim. Eu venho aqui em espelhar verticalmente. Clico. Agora eu venho aqui no ponto médio, seguro e trago para esse lado aqui. Beleza. Tá aí. Agora a gente tem a nossa lapelinha ali, ou né, alguns falam alça de mão, pronta. Falta a gente fazer esse vazado aqui, tá, pessoal? Então esse vazado aqui, eu peguei fita métrica, medi altura, largura, descobri o tamanho dele, vi quanto ele estava de distância aqui da altura e posicionei ele. Então como ele já está pronto aqui, ó, ele é 80 por 28. Então, é bem simples. Pega um quadradinho, largura 80 milímetros por 28 milímetros. Clico aqui em ferramentas de forma e não desmarco nenhum dos cantinhos. Arrasto um deles, automaticamente todos os outros vão vir igual. E puxo o tanto que eu quero. Muda a cor, gosto de mudar a cor dos vazados. A altura eu já tinha medido antes, mas eu vou medir aqui para ficar igual. Ela ficou em 30. Então eu faço um quadradinho de 30. Trago ele aqui para o meu ponto médio. E aqui no cantinho eu pego para trazer e arrastar para posicionar ele. Olha aí que bacana. Então, pessoal, aqui a gente tem o desenho base pronto, completo, né? Esse desenho base, a gente nunca desmancha ele. Ele vai servir para se daqui a pouco vamos pegar esse modelo e vamos agora fazer ele mais largo, vamos fazer ele mais alto, Tu não precisa desenhar tudo ali de novo. Tu vem nesse desenho base e faz as mudanças que você precisa. Bom, como eu já tenho um pronto, eu vou apagar um deles, né? E agora a gente simplesmente começa a destacar. Eu sempre copio, como eu falei, o desenho base eu não mudo mais, então eu copio, né? Dou um mais, trago para o lado e começo a trabalhar nele. Vamos pegar o fundo, dou um mais, pego uma linha, né? E esse é o recorte do fundo. Esse é a nossa base. Recorte por quê? Esse fundo ali, ele é dublado com um papelãozinho 100. Então, a gente vai cortar um couro, um papelão 100 e mais um couro. A gente vai dublar e recortar ele. Depois dá para fazer navalha e tudo mais. Então, essa peça que a gente acabou de destacar aqui, a gente vai chamar ela de recorte do fundo. Recorte do fundo. E a gente vai botar aqui, na sequência, 1 vezes 1. Ou seja, a gente vai recortar uma vez para um porta-vinho. Eu seleciono todo ele e dou um Ctrl+G para agrupar. Então agora eu posso arrastar, que ele vem tudo junto.
Então aqui a gente tem a primeira peça destacada do nosso modelo. Como ela é um recorte, a gente precisa ainda fazer o corte e o reforço, que seria o papelão, certo? A gente pode simplesmente pegar um quadradinho aqui, traçar. Eu sempre boto 5 milímetros de borda de recorte, ou seja, a gente vai botar 12 por 12 ou 120 milímetros, ok? Então aqui agora a gente tem o nosso corte. Corte uma vez fundo. Vamos fazer o seguinte, corte 2 vezes fundo. Por quê? Porque a gente vai dublar ele, né? Aqui eu boto uma observação. Observação. Dividir o couro em 10 milímetros e dublar com reforço. Reforço. Depois recortar. Show. Como a gente vai ter que dublar ele com reforço, e o reforço ele é o mesmo tamanho do corte, né? Porque a gente vai colar, né, ele no meio, fazer como se fosse um sanduíche, e depois a gente vai pegar essa peça, vai centralizar e vai recortar, vai ficar tudo bem parelhinho. Então, nessa mesma escrita, eu dou um espacinho, né, boto um tracinho de novo e posso escrever aqui papelão sem uma vez. Maravilha, tá aí. Então com esse mesmo molde aqui, agora eu seleciono tudo, dou um Ctrl G, agrupei. Porque se eu não dou um Ctrl G, pessoal, olha só, deixa eu desfazer aqui, Ctrl Z. Se eu não dou um Ctrl G aqui, quando eu for arrastar, ó, entendeu? Ele não tá todo agrupado, então eu seleciono todo ele e dou um Ctrl G. Então quando eu for arrastar, vem tudo junto. Maravilha. Então, seguindo, vamos destacar a nossa lateral aqui, que a gente chama de folha. Eu dou um mais. Eu posso apagar as peças que não vão ser usadas. Aqui eu copio, né, dou um mais e já clico aqui no cantinho, arrasto para cá. E essa aqui eu posso diminuir ela porque ela vai ser só a metade. Legal. Essa aqui, ela vai ser o recorte também, porque ela tem uma dublagem ali, né? Então, a gente pode... Eu vou pegar essa mesma peça, vou copiá-la aqui para o lado, porque depois eu vou usar ela para destacar outra peça. Apago essa aqui e aqui eu escrevo recorte folha 2 vezes. Maravilha. Seleciono tudo, Ctrl G. Mais uma peça pronta. Por que eu botei recorte ali? Porque como ela tem esse colarinho aqui interno e a gente quer que ela toda fica bem encaixadinha, bonitinha, né? Ela vai encaixar todo certinho no modelo. Nada melhor do que fazer sempre assim, recorte. Agora, essa peça aqui, a gente pega, cria um quadro nela, né? E vamos dar os aumentos aqueles dos 5. Então, 320 vai ficar 330, ó. E aqui, 18, a gente bota 18, a gente bota 28. Ok.
Legal. Eu posso apagar então o recortezinho dela, mas não vou apagar aquela linhazinha ali do colarinho. Porque agora com essa mesma peça, eu dou um mais, boto pro lado, e aqui eu posso criar o meu colarinho, ó. O corte do colarinho. Olha que bacana. O colarinho, corte 2 vezes colarinho do fole. Vamos botar 8 linhas. Seleciono tudo, Ctrl G. Já vou explicar como é que vai funcionar aqui. E agora aqui a gente tem o nosso fole, né, modelado. Então, corte 2 vezes do fole. 10 linhas, observação, colar no avesso o colarinho no lado superior e recortar. Prontinho, galera. O que que acontece? Olha que legal a mágica. O cortador vai cortar isso aqui, vai dividir em 10 linhas, vai cortar o colarinho, né? Vai cortar todo ele para duas, né? Dois lados. Aí o pessoal da produção vai vir aqui, vai colar na parte interna esse corinho ali. E aí a gente vai pegar uma navalha ou enfim o corte à mão, vai centralizar aqui e vai recortar. E aí vai sair a pecinha recortada já com o colarinho ali, que é o que vai ser montado o fole dela, ok? Então, essa peça também está pronta. Maravilha. Agora, seguindo, vamos já destacar a partezinha da alcinha de mão. Ela é bem simples. É só, na verdade, copiar, apagar todas as outras peças. E aqui a gente pode até copiar essa aqui, dá um mais, arrasta aqui para cima. Não precisa mais essa linhazinha amarela aqui. E aqui, então, a gente tem o corte, eu vou chamar de alça, tá? Deixa eu ver aqui, não, de lapela. Corte uma vez lapela. Vamos deixar ela em 10 linhas também, que fica um pouquinho mais fino, fica mais delicado, fica melhor. Seleciona tudo, Ctrl G. Então, temos mais uma peça pronta. Olha aí a nossa modelagem, gente, que legal. Seguindo, a gente vai fazer então agora o corte, né, e recorte do corpo frente e costa. Vamos copiar aqui de novo. Arrasta para o lado. Aqui, pessoal, para a gente saber a posição, a gente precisa ter uma marca da onde o pessoal vai costurar a nossa lapela, né? Aqui, ó. Porque senão eles podem costurar mais para o lado, mais para o outro, enfim, não vai ficar centralizado. Então, o que que eu faço aqui? A gente pode apagar o que já não vai ser usado. Essa aqui eu trago para cá. Aqui também não vai ser usado. A costura, ela sempre passa em 2,5 mm na borda. Então, para esse eu vou botar uma marcação de ponto
para preparar a lapelinha, né? Então, eu vou botar aqui 2.5 a altura dos tracinhos aqui. Clico num deles, porque como estão os dois selecionados, eu clico só num deles aqui, no nó. Seguro o Ctrl e arrasto até na linha do nosso molde. Então, ali eu já tenho a altura de 2,5. Eu venho aqui, pego um círculo, boto aqui um círculo de 1 milímetro, né, de diâmetro ali, que vai ser o nosso pontinho, nossa marcação. Boto bem centralizado ali, dou um mais, seguro o Ctrl, arrasto até o outro ponto. Aí, ó, que legal. Agora a gente tem a marcação. Dá para escrever ponto. O pessoal às vezes bota só um P, já vai saber que é ponto. Dá um mais, arrasta. Legal. Aqui eu vou manter, né, porque ele vai ser o que vai ficar na navalha, vai ser o vazado. E aqui também a gente pode botar um pontinho para a altura, né, do fole. Então eu pego essa mesma linha, boto 2.5, seguro o Ctrl, porque daí ela não vai sair da posição, e arrasto até na linha ali. Esse restante eu posso ir apagando já. Aqui eu posso pegar esse mesmo pontinho, seleciono, dou mais, não preciso criar um novo, e já tenho aqui. Seleciono ele também, dou mais, arrasto para esse outro lado, venho aqui na ferramenta de espelhar, né, para o outro lado, ó, já veio para o outro lado, clico aqui na pontinha dela e trago até a linha. Pronto. Posso apagar. Essa linha aqui não vai ser utilizada. E aqui eu posso escrever ponto da altura do fole. Maravilha. Beleza, a gente vai saber que os dois pontos é pro mesmo mesma situação. Aqui a gente já vai desmontando o fundo, vai só deixando a parte do corpo mesmo ficando inteiro. Apaga essa parte aqui. E aqui a gente tem então um recorte, pessoal, do nosso corpo, né? Eu seleciono ela, dou mais, puxo para o lado. Não precisa mais dessa linha aqui. E aqui é o recorte 2 vezes do corpo. Maravilha. Sempre seleciona tudo, Ctrl G. Mais uma pecinha pronta. Agora a gente vai fazer o corte. Já que temos o recorte, precisamos fazer o corte porque a gente tem uma dublagem aqui na parte de cima, né? Como eu comentei, que vai ficar na mesma altura do colarinho aqui da lateral. Então eu não preciso dessas marcação mais, porque o corte não precisa dela. Só vou manter essa linha aqui. Agora, pessoal, o que a gente faz aqui? A gente pode selecionar. Eu vou tirar esse cantinho fora, também não preciso mais. Eu vou selecionar o corpo, né? E vou aumentar 410, vai 5 para cada lado. E aqui a mesma coisa, de 118 para 128. Beleza. Temos aí o nosso corte. Aqui não precisa mais dos cantinhos, porque ele é só corte. Então eu trago todo ele para emendar. Seleciono
dou um mais, porque da mesma peça eu já vou fazer a sombra. Então agora aqui eu posso apagar. E aqui a gente tem então o corte 2 vezes do corpo. Observação: 10 linhas, dublar sombra na parte superior e recortar. Ponto. Maravilha. Selecionamos tudo. Ctrl G. Ó, a modelagem acontecendo aí, galera. Agora aqui a gente faz a sombra. A gente pode só pegar aqui na... Vamos unir já essa linha aqui, né? Vou transformá-la para preto. Apago essa e trago essas linhas aqui para cima. Prontinho, aí ó, sombra pronto. Então aqui a gente escreve corte 2 vezes da sombra do corpo, 8 linhas. Seleciona tudo, Ctrl G. Então o que vai acontecer aqui, galera? O cortador vai cortar 2 couro dessa peça, 2 desse, vai ser dividido. O pessoal vai vir aqui e vai colar, né? Dublar, colar ali. Depois vocês vão vir com essa peça aqui, ó, centralizar e recortar. Aí sai as bordinhas, já fica lá prontinha com a parte dos vazados e tudo mais. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. A gente está praticamente com o modelo prontinho, né? A parte da modelagem é isso, nesse modelo. Num próximo vídeo eu vou fazer alguns vídeos mostrando a parte do corte, a parte de dividir ela ali, de dublar, recortar e a montagem dela para a gente ver como é que vai ficar o final do modelo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me chamar ali, à medida do possível eu vou respondendo vocês e aguardem o próximo vídeo para a gente ver como é que essa modelagem vai se comportar. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal.